E agora, com vocês, o seu espaço jovem, com a sua cara e do seu jeito, fazendo a diferença, sem medo de ser diferente. Programa Siga em Frente. Galera! Olha o clima de alegria aí, ó! Olha o estilo, como é que é? Tá ligado, né, meu Felipe? Tamo junto! Show de É isso bola! aí! Começando ao vivo mais um programa Siga em Frente! Fazendo garoto! diferença sem medo de ser diferente. Galera, eu sou o Bicho Feliz. Sou o pastor Felipe Torres. Nós vamos comunicar esse programa abençoado e abençoador ao vivo na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui diretamente nos estúdios da Igreja Evangélica Cristo Vive, que fica na Rua Maricá, 320. Campinho, Jacarepaguá. próximo da Praça Seca. E você está muito bem-vindo, você é muito bem-vindo para participar e interagir conosco. Exato. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de novembro. Aliás, hoje é dia 1º de novembro. Hoje é dia 1º de novembro. Estamos aí há 2 meses do final do ano 2013. Exatamente. E com muita alegria, muita motivação, vamos iniciar hoje uma série de mensagens, pastor Felipe Torres. Perfeito. Tremenda. Fala tu. Olha, vamos falar sobre tabus, bicho. Meu Deus. Tabus, exatamente. Vamos trazer aqui assuntos que muitas igrejas nem conseguem, não tem nem coragem de falar. Vamos falar sobre... Fala já? Fala, mano. Fala. Vamos falar sobre tatuagem, vamos falar sobre músicas seculares, vamos falar sobre pornografia, masturbação e muita coisa. Vou falar sobre lutas e etc. Muita coisa aí que você ao longo desse mês vai poder observar e tirar dúvidas. Você pode mandar também e-mail pra gente, para uma pessoa, bispo, Sim. que está aqui do meu lado esquerdo. Olha. Essa pessoa que foi posta na minha vida por Deus. Uma senhora que eu considero a minha senhora. Que no sábado passado vocês estavam... É verdade. Sábado passado fizemos 1 ano de casado. Então, com muita alegria que eu apresento ela, a minha querida esposa, pastora Kemi Torres. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Eu já estava achando que eu ia participar do próximo tabu, né? Por quê? Machismo. Eu ia estar excluída Que aqui. isso? Imagina que sensibilidade é essa. Que isso, meu Deus? Sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que esse tema vai tocar muitos, vão deixar os corações aí muito em reboliço, que tem muita gente que tem dúvidas sobre esse tema e a gente vai trazer aqui uma conversa saudável, né, para que você possa entender um pouquinho mais e dizer que você pode estar entrando em contato conosco. Eu estou aqui com as redes sociais conectadas, então você pode estar falando conosco através do facebook.com. Olha, ó, tá vendo? Como é que é? facebook.com/Juventude Igreja Cristo Vive. Você pode estar deixando seu recadinho aqui. Nossa página toda linda, curtir as nossas fotos e etc. Tem muita coisa bacana. Para você que não pôde ver o programa passado ou perdeu algum programa, gostaria de ver nosso canal no YouTube, youtube.com/Juventude Cristo Vive. Também tem todos os programas desde o início. Você pode estar procurando pela data, pelo tema do programa. Você vai se divertir, tem bastante coisa já legal pronta. Para você que está podendo mandar só mensagens rapidinhas, nosso Twitter, twitter.com/JuventudeICV. Pode mandar lá os seus recadinhos com poucos caracteres. Exato. Né? Só um graça e paz, boa tarde. Nós vamos ler aqui, claro, com certeza. E para você que está no trabalho e todas as suas redes sociais estão bloqueadas, Eita. você pode mandar um e-mail. juventude@igrejacristovive.com.br. Eu também vou estar com o e-mail aqui aberto esperando a sua participação. É verdade, show de bola. E, ó, bispo, e também hoje nós temos a presença de um irmão aqui que já é família. Praticamente sócio majoritário do Exatamente. Siga em Frente. Exatamente. Já esteve aqui conosco no Congresso, fez um show maravilhoso. Exato. Já esteve aqui num programa ao vivo. Exato. E que não foi pro YouTube, Não, mas essa é uma exatamente. outra história. Exatamente. E que hoje está conosco aqui. Estamos realmente muito gratos, mas vamos anunciar daqui a pouco. Exatamente, daqui a pouquinho. Bênção, O pessoal do Facebook já sabe quem é, porque a gente já colocou lá. Pois é, né? Mas você aí daqui a pouco vai acompanhar aqui, grande homem de Deus, grande ministro de louvor e aí muito usado por Deus. E ele vai também interagir bastante nesse tema de hoje. O tema de hoje é especial, pastor E Felipe. qual é o tema, bispo? Coloca na tela pra gente aí. Corta pra lá. Olha. Tabus. Tatuagem. Tatuagem. E aí? Olha, bispo.
E aí, é a série de mensagens tabus. Vamos Exato. falar sobre, logo começar, né, Pastor Felipe? Escracha! Vamos nessa. Vamos falar sobre tatuagens, é um Exato. assunto muito importante para edificação, para esclarecimento da vida dos nossos jovens. Nós vamos aqui, à luz da Bíblia, falar coisas muito interessantes em nome de Jesus. Mas vamos Com aqui aos certeza. nossos rápidos avisos da Show. nossa semana. Isso aí. Amanhã, Pastor Felipe Torres, é sábado. Amanhã é sábado, bispo, e amanhã nós vamos ter, ó, amanhã é sábado, Espaço nós vamos ter espaço livre, livre. a partir das 13 horas. Das 3. Das 15, desculpa, 15, 3 horas da 15 tarde, da tarde. 15 horas. Isso Não é aí. verdade? 15 horas, já vai, a partir de 15 horas, 15h30 a gente já tem oração lá, Vamos em nome ter de um filme Jesus. maravilhoso E vamos amanhã. ter o filme A Filha do Pastor. Isso. A Filha do Pastor, você não pode deixar de assistir, vai ser muito legal, vai ter interação, vai ter um debate não, né? Um bate-papo ali, uma interação com a galera no final, e você não pode deixar de estar aqui conosco. 15 horas, não é não, bispo? Positivo e Show de bola. operante. No domingo nós vamos ter a ceia do Senhor, 9 horas da manhã, Ei. 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo. Show. Venham todos, tragam seus amigos, tragam seus visitantes. Vai ser tremendo em nome de Jesus. Ao longo da semana temos certeza. atividade de oração, Manhã da Graça, temos culto na quarta-feira, Chail. E olha, bênção sem medida em nome de Jesus. É essa a nossa agenda. Exatamente. E lembrando que hoje, 9h30 da noite, meia-noite, nós estamos na Rádio 93 FM Gospel. Vamos estar aqui, todos nós não, vamos estar Bispo Feliz e Pastor Felipe Torres reunidos lá na Rádio 93 FM 93,3, falando exatamente sobre esse tema tão intrigante. Aqui você vai ver na íntegra 1 hora e pouco de mensagem. Isso. Mas lá você vai ver 2 blocos de meia hora e você vai aí mandar também o seu recadinho e vai ligar ao vivo por 3017 9090. 021 3017 9090, que aí você vai poder também tirar dúvidas não, né, bicho? Porque nós recebemos e nós cremos que já vão ser tiradas e esclarecidas. Mas aí se você quiser compartilhar alguma coisa, só ligar aqui pra gente. É isso aí, galera, em nome de Jesus. Nós vamos para um rápido break comercial. Rapidinho. E na sequência nós voltamos com cuidados, com coisa boa. Se você está no programa, siga em frente! Siga em frente! Siga em frente. Siga em frente. É isso aí, seguindo em frente Fazendo a sempre. diferença sem medo Sem de medo ser de ser diferente. E nós estamos agora no momento importante do nosso programa. Sim, com certeza. Estamos agora para anunciar esse quadro maravilhoso do Plugado. Só que para participar desse quadro, amado, hoje diga lá. nós vamos ter um convidado de peso. Um convidado, né? Peso pesado. Olha, eu posso falar. Mas ó, vou te falar uma parada, cuidado, o cara é bicho. lutador Ó, de boxe também, lutador de Muay Thai, Eita. jiu-jitsu, né? Faz jiu-jitsu, meu irmão. Ó, o bagulho vai ficar sinistro do teu lado aí, não sei de nada não. Vai lá, ó. Amado irmão, querido, garoto. abençoado, ovelha de Deus. Nós vamos receber aqui com muita alegria ele que já é sócio aqui do Siga em Frente. Ah, garoto. Já participa conosco, um irmão em Cristo querido, que Deus tenha aproximado aí os nossos Amém. corações para servirmos a Deus. Vamos receber com uma linda salva de palmas ao Senhor, Felipe Vieira! Chega aí, meu irmão! Graças a Deus, meu brother! Ah, garoto! Aí que já me deu um golpe, Deixa cara. eu pegar aqui o mic do nosso irmão. Já me deu um golpe, cara, já me machucou aqui, calma, desculpa, cara. Foi pô, peso pesado no bom sentido, cara. Você tá falando de mim aí Ó, desde... Pode falar só esperando esse momento.
Já tá, o que é teu tá marcado. Senão já tá predestinado. Feliz vai ficar triste. Ah, garoto! Tá vendo? Tá vendo? Olha, mas meu irmão, que alegria de verdade é tê-lo aqui conosco mais uma vez. Eu não preciso nem dizer que sabe que Show. eu vou mais estar Amém. aqui com vocês. Glória a Deus, São fera. Tua saudação aí pra nossa juventude, pra galera que tá te assistindo aí, meu amado. Graças e paz. Aqui. E aí, galera, tamo aí. Vamos falar do negocinho aí que dá um probleminha, mas Deus está no controle, cara. Deus está no controle. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que mais uma de muitas outras vezes, porque esse programa aqui é sensacional. Show de bola. Filipão. Tamo juntão. E olha, Isso aí. antes da gente falar do tema, que você vai participar ativamente, por motivos óbvios, né? Claro. Nós queremos ouvir o som do Felipe Viana. Com Nós certeza. estamos no plugado. Com certeza. Então assume teu lugar ali, Felipão. Ó, então, enquanto o Filipão assumiu o lugar dele, vamos aí, vinhetinha, plugados em nome de Jesus. Show de bola. Tá, DJ. Assim que eu mando a palavra. Bom, o que você vai trazer pra gente nesta hora, meu irmãozão? Eu vou de Agora Eu Sou Casa. Amém, show de É bola. o título do disco que tá saindo aí agora, acredito Amém. que se não sair em dezembro, janeiro. Ô, beleza. Então Entra em fase de mixagem agora, semana que vem. Aí final de ano as coisas são meio... Olha, meio lento. eu sigo o Felipe no Instagram e eu já vi que tem até, como é que é o nome daquele instrumento? Acordeon. Cordeon, meu irmão. Deus. É top, é top. Então, olha, São assim que foda. sair, volta aqui pra gente vai fazer aí o lançamento do CD. Show de bola. Então aí, com vocês, Felipe, agora a sua casa. Queria te dar mais que uma canção. Deixa eu ver o que eu tenho. Toma o meu coração. Eu nunca pedi pra você me amar, mas me ama tanto que não aguenta me ver chorar. Que eu fiz, hoje vivo bem melhor. O passado ficou pra trás, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queria te dar mais que uma canção. Deixa eu ver o que eu tenho. Toma o meu coração. Eu nunca pedi pra você me amar, mas me ama tanto que não aguenta me ver chorar. Teu amor me alcançou pela cruz. Minha vida entrego a ti, Senhor. Agora eu sou casa. Teu Espírito mora em mim. Eu abri a porta. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje vivo bem melhor. O passado ficou pra trás, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim.
Cadê a sonoplastia? Garoto! Show de bola. Felipe Viana, meu irmão, que benção. Show de bola. Glória a Deus. Agora eu sou casa, não é verdade? Somos casa. Deus habita em nós. Yes. Mas, Filipão, me diz o seguinte, já que já esquentamos aqui, e eu tô sentindo que você ainda tem repertório para trazer, não é verdade? Tem bastante Ah, coisa. garoto! Você quer então trazer mais uma parada pra gente? Vamos ouvir mais um pouquinho? Pode ser. Então, show de bola. O que você vai trazer pra gente, Filipão? Vamos de Não Fale. Não fale. Ô, beleza. Show de bola. Os Arrais. Show de bola. Os Arrais. Que Música, pra ouvir ela, tu fala assim, velho, eu queria que alguém dissesse isso há mais tempo. Verdade. Porque chega esse negócio de o eu acho, eu sinto, não, é Deus e acabou. Tem Se não negócio tá de na achar. palavra, verdade. Palavra é palavra. Amém. Exatamente. Glória a Deus. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale não que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que falta hoje é fé na palavra que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal que tanto amei. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não eu acho que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale não que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra. Que mais há hoje é graça sem juízo, que falta amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor, e não eu acho que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Que isso, meu Deus, ó. Espetacular. Arrepiou. Glória a Deus. Caramba, glória a Deus, Já Filipão. é bonita e na voz do Felipe e na música do Felipe, olha, fica Olha, um negócio ficou tremendo. tremendo. Glória a Deus pela sua vida, meu Bom, irmãozão. Show de bola, show É de bola. isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. Como é que tá a tua agenda? Como é que tá a tua programação? Você tá aí tirando do forno o teu CD? Fala um pouquinho dos teus projetos aí, divulga pra galera. Cara, as coisas elas estão fluindo de uma forma legal, uma forma que até é coisa de Deus mesmo, que tu fica surpreendido às vezes com alguma coisa. Nessas 2 semanas que passaram, eu já fui para Santa Catarina, Itajaí, já fui para Bahia, Feira de Santana. Tô aqui de novo, amanhã tem um evento, dia 2 de novembro, na Igreja do Nazareno, em Queimados. E no dia 3 também tem um evento, e Deus está com a mão no lance. Amém. De uma forma que só Jesus, velho. Eu tava agora na finalização do CD.
E falei, cara, como é que eu vou terminar esse CD? Porque o CD estava pronto e eu não tinha grana para mixar. Porque eu saí de uma parada que acho que as pessoas não sabem, mas depois ficam sabendo. E eu fiquei meio sem... Porque Deus, debaixo de uma palavra também, Deus não deixa a gente envergonhado. E aí chegou um cara, um empresário lá da igreja, um amigão, falou, cara, e aí, o que tá faltando pra você sair? Só fala, não sai. Eu falei, cara, tá faltando mixar agora. Aí ele, quanto que é isso aí? Eu falei, pô, não sei. Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, tu acha que os 30 mil dá? Eu falei, meu Deus, 30 mil grava o CD de novo. Aí ele, não, tu vê quanto é que precisa que me fala que eu vou. Graças a Deus ele já tá investindo. Cara, Deus é muito Deus louco. é tremendo. Hoje, tipo assim, numa coisa que eu não poderia fazer, hoje eu vou mixar com um dos melhores caras que faz esse trabalho, que é o Ricardo Fegali, do Roupa Nova, que faz aqueles barros, faz uma galera. Vou masterizar também com um cara top. Cara, Deus tá com a mão no lance. Glória a Deus, glória a Deus. Então, olha ssó, imperdível. Felipe Viana, lança aqui o seu CD. Vamos botar até agora aí, minha esposa vai colocar no Facebook, hashtag Felipe Viana lança CD no programa Siga em Frente. Vou trazer a galera, Show de bola. É isso aí, traz a galera aí. Vamos fazer uma parada maneira, uma festa. O altar da juventude já tá aberto pra gente marcar, pra vocês fazerem o som lá. E vai ser muito bom. Tomara que saia logo pra gente marcar essa data. Sei que você vai ter uma agenda depois, né? É verdade. O mundo inteiro. Mas aqui já pode deixar um... Já tá reservado. Agora aqui é casa já há muito tempo aqui. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, pastor Felipe Torres, fala aí, meu vamos dar sequência no nosso programa Seguir em Frente? Demorou, show de bola. Esse foi o nosso quadro Plugado? Plugados. E logo agora nós estamos falando sobre o tema tabus. Estamos falando sobre tatuagem. Tatus. Olha só que coisa maneira, que coisa bela. Não a tatuagem, tô falando o tema. Então é o seguinte, galera, a gente fez, como de costume no Fala Jovem, essa galera aqui que está atrás das câmeras, a equipe DK, fez um Fala Jovem aí que você vai se amarrar. Eu vou ficar aqui do meu lado de cá e você do lado de lá e vamos falar sobre o que as pessoas acham sobre tatuagem. Vê aí no Fala Jovem. Yeah. Opa, tá gravando? Fala galera, siga em frente, sou eu, Davi Gabriel, e vamos para mais um pós-culto da Juventude Cristo Vive com a pergunta: o que você acha sobre tatuagem? É certo ou errado? É isso que vamos saber dos jovens. Vem comigo. Cara, eu acho, assim, na minha opinião, é errado, assim, eu não faria. Mas eu acho bonito, engraçado que eu acho bonito na pele de algumas pessoas, e vai da cabeça de cada um, entendeu? É isso. Na minha opinião, fazer tatuagem eu não acho coisa nem muito correta, nem muito errada. Porque acontece, na Bíblia eu já vi que tem escrito que Deus não é a favor de que nós risquemos o nosso corpo. Mas sim, na minha opinião, cara, eu sou a favor de fazer e tudo mais, porque eu acho que Deus ele vai te aceitar pelo que você tem dentro do seu coração, e não pelo que você tem rabiscado no seu corpo. Bem, eu não acho tatuagem algo errado, eu só penso que para um cristão fazer uma tatuagem depende do que vai fazer, né? Não vai tatuar qualquer coisa no corpo. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, então não concordo com a tatuagem. Eu acho que, muitas das vezes colocam como uma demonstração de amor. Não, eu não concordo. Eu acredito que a maior demonstração de amor que você pode dar a uma pessoa é você, pelas suas atitudes, é você falar que ama essa pessoa. Você não precisa escrever o nome dessa pessoa ou a foto dela no seu corpo. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, somos novas criaturas, então eu não concordo. Eu acho que isso é coisa do mundo, não pertence a nós cristãos. Amém? Fala galera, siga em frente, estou aqui com o Mano Félix, que participou hoje com o Bicho Feliz na pregação. Vamos perguntar para ele agora o que ele acha sobre tatuagem, se é correto ou errado, se até ele tem, né? Vamos ver aqui. Ei, Félix, tu tem tatuagem? Tu acha correto? Tu acha errado? O que você acha? Eu acho correto. Antes de fazer minha tatuagem, que é Força e Fé, eu procurei saber se era certo ou se era errado fazer tatuagem. E eu vi que muitos diziam que na Bíblia existia e realmente existe, falando sobre marcar o corpo, mas você tem que saber o contexto. Em Levíticos 19 fala que naquela época as pessoas que adoravam outros deuses, eles marcavam o próprio corpo
em adoração a outros deuses. Então Deus repudiava aquilo, ele abominava aquilo, aquela atitude de marcar o corpo. Tanto ele menciona marcar o corpo e marcar o corpo fazendo culto a outras pessoas. Acredito que se você fizer uma coisa que você não faça para destacar nenhuma pessoa acima de Deus, você fazendo algo que significa para você e até uma forma de você evangelizar, que no caso eu, pelo menos, penso em fazer outra tatuagem, um versículo, Filipenses 1, 20 e 21. Eu penso em fazer essa tatuagem, para mim é certo. É isso aí, galera, seguir em frente. Essa foi a opinião dos jovens sobre o que eles acham sobre tatuagem. Se é certo ou errado. Agora com vocês aí no estúdio. Mas calma aí. E aí, galera? Jovem que tá vendo. Tatuagem. Rola ou não rola? Diz aí. Parabéns, equipe DK, glória a Deus, fala jovem. Olha aí, ó, esse é o K. Esse é o K. Cadê o D? O D tá lá dentro. E o D é K e o D. O D tá lá dentro. O Davi, o Carlinhos Jesus tá lá dentro. É. Então, olha, eu fiquei feliz com esse Fala Jovem, porque a gente tá agora numa vibe de tabus. Exato. E nós sabemos que nunca houve na história, pelo menos da Igreja Evangélica Cristo, que eu me lembro, uma abordagem tão franca, direta e aberta desses temas. Exato. Então, a partir de agora é que nós vamos poder dar para os jovens uma instrução à luz da Bíblia, à luz da revelação da graça de Deus, até para que eles saibam se posicionar. Cada um tem a sua opinião pessoal. Isso. E nós vamos deixar claro aqui que nós respeitamos todas elas. Nós não julgamos ninguém e nem julgamos que alguém está julgando. Sim. Nós estamos aqui para tentar desmistificar alguns tabus e também quebrar alguns preconceitos. Perfeito. Que nós sabemos que existem, e até mesmo, pastor Felipe, algumas interpretações erradas da Bíblia, porque alguns irmãos usam versículos para um contexto, quando no contexto mesmo é outro. Bíblico, certo? Como foi o que o Renan propriamente usou falando de Levítico, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no momento da palavra. Exatamente. Mas o que você acha da gente ouvir a opinião do nosso convidado? Eu acho perfeito, bicho, porque, olha, vamos lembrar aqui que nós não somos nem a favor e nem contra. Nós estamos apenas esclarecendo, como o bispo falou, pontos que pessoas usam a própria Bíblia para condenar as pessoas que têm, ou para acusar, ou para deixar as pessoas que querem fazer ou que não têm com medo sobre condenação. Então vamos desmistificar algumas coisas aqui, mas, Filipão, diz aí a sua versão e o que você acha sobre tatuagem. Ai, meu pai. Suspeito demais de falar isso. Cara, tatuagem, já passei muito perrengue por causa disso. Eu fiz as minhas, a maioria, quando eu me desviei. E quando eu voltei, eu fiz mais algumas. Aí sempre rolava aquele: e aí, não vai parar não, cara? Esse negócio é do diabo, eu não sei o que lá. Aí eu falava: pô, cara. Aí eu era muito grosso. Falava: velho, olha só, pô, me deixa com tatuagem. Você quer que eu fique com tatuagem e volto a fazer tudo que eu fazia lá fora? Quer me ver lá fora de novo? Eu volto. Cara, só que nego encheu tanto saco que eu falei assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Até a hora que eu decidi não ligar. Quer falar, fala, não quer, não fala, acha legal, acha. Toda a igreja que eu era, todo mundo me repudiou, me chicotaram. Graças a Deus, hoje eu estou numa igreja que é muito mais tranquila, meu pastor tem tatuagem. E eu acho que é uma questão de escolha. Se te condena, tu não faz, velho. É verdade. Te condena, fazer, não faz. Mas agora, se tá tranquilo, se não mudou nada na tua vida, pra mim nunca mudou, cara. Eu nunca deixei de alcançar Deus por causa da minha tatuagem. Tipo, vou numa sessão de tatuagem, hoje eu acho que eu não vou conseguir alcançar Deus. Não é isso, cara. Por mais de toda misericórdia que Deus faz besteira e consegue alcançar, amém. Só que isso nunca mudou nada na minha vida. Nada, e nunca vai mudar. Eu evangelizo através das minhas tatuagens. Como isso? Como é que é? Eu tenho aqui no pescoço: agora eu sou casa, que é o título do disco. E aqui no peito, pedacinho de Romanos 8:38. Nem a morte, nem a vida. Aí eu digo: pô, por que nem a morte, nem a vida? Aí eu aproveito e falo: pô, velho, tem um cara aí que nada separa você dele. Amém. Tudo que você faz, tudo que você já fez, nem morte, nem nada
pode separar do amor que ele te ama, e nego, legal. E agora eu sou casa, por quê? Eu explico, cara, porque agora eu sou casa, sou templo do Espírito de Deus, ele vive dentro de mim, por causa disso. Aí que as pessoas começam a entender. É só um ponto de vista. Eu já passo perrengue. Eu tenho que falar assim pra minha namorada, cara. Porque quando a mãe, a mãe nem viu ainda. A irmã e os familiares viram a minha foto e falaram, não, você não vai namorar com ele, não. Aí aonde que eu quebrei na solda a família dela? Na solda. Quebrou na solda. Tia, tio, prima, foram na igreja onde eu sou ministro. Sim. Aí acabou, falou assim, pô, não tem nada a ver, porque a gente sente Deus através da vida do cara. Pô, viu meu pastor me consagrando a ministro, viu? Só sabe que eu sou, brodão do meu apóstolo lá, a gente anda junto, não tem nada, não tem problema nenhum. Aí eu falei, pô, realmente a vida do cara não influencia, as tatuagens não influenciam. Verdade. Só ainda tem o presente, ainda quer ver, né? Encontrar o pai e mãe. Aí vai dar tilt. Já tirei o alargador por causa disso. O Felipe também tem alargador é considerado piercing? Eu não sei, é? Tipo de piercing? Ou não? É? Sem tirar também minha mãe, minha família. Quando eu fiz a primeira, minha mãe, eu fui fazendo, ela queria me deserdar, só que chegou um ponto, tipo, que ela falou assim, não sei o que eu vou fazer, então deixa. Meu pai também, nossa, meu pai fala cada coisa pra mim. Mas hoje eles estão mais tranquilos. Tranquilo, agora eles também estão casa junto com você, né? Todo mundo na mesma casa. Beleza, show de bola. Assim, é um processo realmente de pré-conceito. As pessoas têm um conceito estabelecido com relação à aparência dos outros. Existe uma conceituação de aparência tida como ideal, e as pessoas, quando veem aquilo que é diferente do ideal, elas costumam julgar, costumam ter esse preconceito. Então, nós temos que tentar aprender a enxergar as pessoas como elas são, e não pela aparência delas. Isso é um exercício de cristianismo, na verdade. Perfeito. Com certeza, Bispo. E, inclusive, o Renan falou muito bem, o Paulinho também falou da opinião dele, e uma coisa é certa, nós não estamos falando que uma opinião está certa ou está errada, é aquilo que o Felipe falou, são pontos de vista, não é verdade? E nós vimos que todos esses pontos de vista, todos eles sabiam quais eram os versículos que tinham não marcar e não fazer, mas a gente vai trazer esses versículos daqui a pouquinho, no momento da palavra, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta aqui comentando bastante, vai ter interação aqui com a minha senhora, com o pessoal da internet, você ainda tem tempo aí para mandar seu alô, mandar suas perguntas, valeu? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Siga em Frente no momento da palavra. Show de bola. Siga em frente. Supermercado Turbomil, uma visão de águia. Localizado na Rua Ambrósio 335, Vila Emil, Mesquita, Rio de Janeiro. Aqui no Turbomil, você encontra tudo o que precisa para o seu dia a dia. Açougue, com os produtos dos melhores fornecedores direto para a sua mesa. Hortifruti, com frutas, verduras e legumes selecionados diariamente para você. Além de higiene e beleza, você também encontra uma grande variedade de produtos das melhores marcas com a qualidade que a sua família merece. Nossa equipe é treinada dia a dia para melhor atendê-lo. E tudo isso com o compromisso do preço justo Turbomil. Se você preferir, o Turbomil vai até você no 3763-9799, 3763-9799. Rua Ambrósio, 335, Vila Emil, Mesquita, Rio de Janeiro. Turbomil, uma visão de águia. Siga em frente. Garoto, tamo junto e misturado lado a lado 100%. Yes! Olha só, deixando claro aqui, nós, pastor Felipe Torres, mano, brother, junto com o pastor Felipe Viana, olha, já profetizei. Olha o Jesus, junto com toda a galera aqui, nós temos a nossa liberdade em Cristo. Amém. Nós temos uma visão iluminada, olhos iluminados, e nós estamos aqui para trazer esse assunto, porque é um assunto tabu. Nós dois estamos aqui assumindo, né, pastor Felipe? Com certeza. Toda esse desejo do coração de muitos jovens de trazermos a público um tema que nunca foi tratado com tanta clareza à luz da Bíblia. É verdade. Então nós vamos fazer isso agora, porque chegou o momento mais importante. Momento da palavra, em nome de Jesus.
Pera, deixa eu chegar aqui mais pra cá, pra perto. Chega mais, chega junto, chega mais. Eu estava desenquadrado aqui, agora acho que eu estou enquadrado. Aí, melhorou. Pastor Felipe Torres. Fala aí, bispo. Deixa eu me posicionar melhor ainda aqui, ó. Vai lá. Pronto, aí. Agora o nosso cenário tá perfeito, né? Deus é bom. Então, parabenizar nossa equipe de cenografia. É porque tá meio torto aqui. Acho que foi culpa minha, bicho. Eu gostei que tem a participação da sandália. Mas essa sandália aqui, sandália da minha esposa, é de Deus. Essa sandália aí, meu Deus do céu, hein, pastora? Presente da minha sogra. Uau! Garoto! Eu ia perguntar se olha, tinha então, a mão da bispa. Queria falar, mas já que o bispo comentou... Então já fala, amado. Já dá honra quem merece honra aí, amado. Em nome de Jesus. Pastora, tem alguém aí interagindo, pastor? Nós temos pessoas curtindo aqui as nossas fotos, mas eu acho que a galera tá esperando meio que o negócio esquentar, entendeu? Então é agora. Pra dar uma fomentada. Mas já que estamos aqui, eu queria aproveitar e dar um alô pro Davi Gabriel, pro Maicon, Florencio, Rebeca, que também curtiram aqui a nossa foto. E pelo que eu tô vendo a galera curtindo aqui meio lento, é pra saber se é pecado ou não, se é certo ou errado, né? Se você vai arder no mármore do inferno, se perdeu a almofadinha no céu, sabe como é que é, né? Então, se for assim, o Felipe não tem mais jeito, né, Felipe? Que isso? O Felipe ninguém mais, né? Pois é. Que aqui nessa sala tá duro. Aqui dentro da sala, pouco se salvaria. Eu faço assim, só graça e paz, amado. Tudo bem? Graça e paz, aleluia. Pois é. Glória a Deus. Olha só, gente, vamos então primeiro, pastor, trazer um contexto histórico. Definição. É a primeira vez que a gente está tratando esse assunto, então é importante a gente explicar o que vem a ser tatuagem, o que vem a ser piercing e qual é a origem disso. Perfeito. Não é verdade? Exato. Então, piercing, do termo piercing significa corpo perfurado, é uma forma de modificação do corpo humano, normalmente furando a fim de introduzir peças de metal esterilizado. Pode ser na orelha, tem pessoas que colocam no nariz, na língua, em outras partes do corpo. Essa é uma questão interessante, né, bispo, no piercing, porque as pessoas têm o piercing hoje como uma questão estética, né? Mas assim como a tatuagem, como ele foi criado há muitos anos, né? Tem hoje os body piercings que furam a cara toda e tal. Essa questão do piercing na orelha e tudo mais, ele tem um significado que era da época. Por exemplo, os romanos, eles associavam o piercing na orelha a status, né, de riqueza, trazia riqueza, então era ligado a uma questão mais da luxúria, né? Mas isso era a cultura romana, né? Hoje, isso se transformou puramente numa coisa estética. Eu acho que fica bonito um brinquinho aqui no meio, no meu lóbulo, fica legal. E a pessoa vai lá e coloca como estética, como uma coisa, uma arte, né? Muitos veem como arte, né? Eu confesso que piercing já não é muito a minha praia. Mas tinham significados. Os marinheiros achavam que com a orelha furada eles enxergavam melhor. Então tem todo até contribuindo com esse comentário, pastora, histórico, interessante. Os hebreus, eles também, a gente até colocou aqui na observação, que eles perfuravam a orelha como um pacto de escravidão. Olha só, tem vários significados para a utilização de certos acessórios no corpo de forma mais fixa, né? E realmente tem um contexto histórico. E a tatuagem, o que vem a ser? É uma das formas de modificação do corpo mais conhecidas e cultuadas no mundo. Trata-se de um desenho permanente, de um escrito, enfim, qualquer coloração que você faz na sua pele de forma permanente, uma microcirurgia que você faz de coloração da pele, na pele humana, através da introdução de pigmentos por agulhas que entram sob a camada mais superficial da pele. Então, de onde vem a tatuagem? Né? Por que vem esse ritual todo? A pastora já introduziu ali. De acordo com estudos antropológicos, não é, feitos, a pele era usada para tatuar imagens e introduzir adornos, como costume de civilizações muito antigas. Alguns achados arqueológicos, até com mais de 4.000 anos, olha, bem antes de Cristo, comprovam seu uso no Egito, na Índia, no Nepal, Malásia, Tailândia, enfim, vários locais. E, pastor, no Egito, nós temos aqui a questão, ainda falando do piercing, pastora, no umbigo. Era usado piercing no umbigo no Egito também para indicar, né, a questão de realeza, a questão de beleza, de diferenciar as pessoas, né, coisa interessante. Só os faraós, né, a família real que tinha essa verdade, questão, né, de cultuar o próprio corpo e tal. E os maias, por exemplo, usavam isso como motivos religiosos, né, enfim, para evocação lá dos deuses deles e tal. E no Oriente, interessante, o pastor Felipe tem até uma história interessante, mas na China e no Japão diz o estudo que a tatuagem era uma espécie de homenagear algumas determinadas divindades. Isso. E, pastor Felipe, aqueles lutadores, fala um pouquinho daquela história do kimono, você que é um lutador de boxe, o nosso amado também é lutador. Não, mas isso é muito legal, eu ouvi isso numa aula de história, e a gente, os chineses,
somente as pessoas mais ricas, assim, as pessoas da nobreza, elas usavam kimonos, né? Não esse kimono igual você está acostumado em ver jiu-jitsu, judô, mas aqueles kimonos bem trabalhados, com linhas, muitos fios de ouro coloridos. E tal, não sei o que, bem coloridos. Muitas pessoas, e somente as pessoas ricas da nobreza usavam kimonos. Com o passar do tempo, o tecido começou a ser uma coisa corriqueira. Toda a gente, isso é coisa de português, né? Toda a gente tinha acesso aos panos e tecidos e todo mundo começou a usar kimono. E aí a nobreza falou assim, não, vamos tirar isso tudo de todo mundo, porque senão a gente não vai saber mais quem é quem. Quem é rico e quem é pobre, a gente não vai saber dividir a sociedade. Então o que eles fizeram? Quando ele era retirado de algum samurai, dessas pessoas mais pobres, assim, quando ele era retirado o kimono, né, eles iam e tatuavam o kimono no corpo. E aí, você procurar na internet, você vai ver fotos aí de chineses, japoneses com o corpo todo tatuado daqui debaixo do pescoço até o pé. E aí eles falavam, tira esse kimono aí. Ele falava, não tiro, não tem como sair, né? Porque foi, acho que até uma questão até de uma reivindicação, até uma forma de um protesto para aquela época. É uma coisa muito maneira, eu acho que vale a pena, uma cultura aí. É interessante o significado, né? Assim como tudo na vida, só faz sentido aquilo que a gente dá significado a ele. Então, da mesma forma que antigamente muitas pessoas faziam tatuagem para se dedicar lá, ou oferecer aquela marca a um deus, ou fazer aquela marca como protesto, muitos fazem isso também em forma de ferir a honra do próximo, né? Você vê na questão do Holocausto, né, em que os nazistas, eles feriam, eles faziam tatuagens ofensivas aos judeus, para que eles tivessem vergonha de ter no próprio corpo uma coisa que eles eram totalmente contra, né? Então, acho que o princípio maior da tatuagem não é a gente vir com aquela coisa da lei, né? A regra diz que você, se fizer tatuagem, é pecador. Né? Mas sim vir com a graça de dizer, olha, qual o sentido que você vai dar a isso? Você sabe o significado disso? Você, assim, sua mente está te condenando? Por isso, se não tiver, né, eu não estou te encorajando a fazer, não, amado. Estamos aqui numa conversa do tipo, se a sua mente não te condena, né, e se você tem todo um conhecimento, você não vai deixar tatuar em 6666779... Porque tem um significado no mundo que você não compactua. Eu adoro rock, tá, beleza. Aí tu vai tatuar uma música do Slipknot, que fala lá de sangue. Não vai. Por quê? Porque você tem conhecimento. Então, da mesma forma, com os símbolos e com aquilo que você escolhe, demonstrar como arte no seu corpo. Com certeza. Olha, amor, vou te falar que realmente tatuagem, em muitas culturas, ela é usada, por exemplo, na máfia chinesa, ela é um exemplo de fidelidade ao grupo. Nas prisões e em muitos presídios é usado como uma forma do cara saber e reconhecer cada gangue, né? E o negócio também muito legal é que muitas pessoas também usam como um fim religioso. Em algumas culturas, até a cultura lá para Nova Zelândia, os Samoas, eles usam, quem já ouviu falar da Maori. A Maori, ela é, na verdade, uma expressão de adoração, vamos dizer assim, a outros deuses. Não, Filipão, diz aí o que tem a falar, meu irmão. A gente fica falando e falando do contexto histórico, de muita coisa, e a gente volta naquela parada que eu falei, tudo é o ponto de vista, cara. Só que o povo gosta de discutir, o povo gosta de falar, o povo gosta de apontar. Se todo mundo entendesse que ele fez porque ele gosta, nossa, que lindo seria, cara. Seria muito mais fácil. Seria muito mais cores brilhantes e vivas. Exatamente. Né? Tipo, cara, eu só fiz porque eu queria meu braço pintado. Canetinha saía. Eu nunca cheguei e falei assim, não, vou fazer isso aqui por Deus lá, não sei de onde. Não, então no caso do Felipe tem aqueles que se enquadram nessa estatística, que são aqueles que não têm significado nenhum. Apenas fazem. Eu só fiz, todo mundo fala, isso aí significa o quê? Cara, eu não sei, é uma queixa e um negócio. A única que eu me arrependo é isso aqui, que eu tenho um ET no braço. Isso aqui foi treva mesmo. Foi homenagem ao tirando isso.
Aí, tá vendo? Mas sabe o que as pessoas, Olha. eu acho que um pouco as pessoas esquecem? As pessoas falam muito de viver a Bíblia, de pregar o Evangelho, de ser igual a Cristo. E Cristo não fazia exceção de pessoas. Ele não escolhia, vou atender você porque o seu traje é de algodão. Não vou atender você porque o seu é de estopa. Ele não fazia esse tipo de coisa. Então, né, a pessoa acho que um pouco esquece o que é realmente reproduzir a Cristo e olhar a pessoa sem o estereótipo do que ela é. Claro. Né? Eu não posso chegar pra pessoa, oi, tudo bem? Então, amado, deixa de ser quem você é pra eu poder te amar. Você não tem, né? Então a gente tem alguns preceitos, né, bíblicos que nos dizem, olha, quando você não tem amor suficiente, o que a Bíblia te ensina a fazer, amado? Suporta em amor, respeita aquele próximo, não questiona por que ele fez, se ele fez, o que significa. Ele fez, tá feito, não tem nada a ver com a sua vida, dá graça e paz a ele, um bom dia, semana de vitória e vai embora. Né? Quando chega as pessoas assim com esse papinho lá na igreja, que tipo assim, meu apóstolo ele é um cara muito nervoso. Ele fala assim, cara, não quero nem saber. Eu gosto de tatuagem. Se você sabe o que está fazendo, você faz. Até Jesus tem tatuagem, né? O quê? Na coxa direita está escrito lá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não, e detalhe, também, usou o maior piercing que foram os cravos nas mãos. Exatamente. Tá legal. Então, mas, bicho, na boa, vamos ver então o que a palavra de Deus tem a dizer sobre vamos isso. mergulhar na palavra, aquele versículo que o Renan falou. Claro, porque é o seguinte, tatuagem é pecado ou não é? Pois é. Primeiro que essa coisa de o que é pecado e o que não é pecado, isso aí a gente já falou aqui no programa Seguir em Frente e outros programas. É uma coisa, uma neurose que as pessoas têm. Olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Ele levou, aniquilou o poder da morte que estava sobre o pecado. Contra a nossa vida não vale nenhum encantamento, Amém. então você já está livre em Cristo. Ponto 1, começa a dar glória a Deus aí, vaso. Amém! Aleluia! Agora, receba aí em nome de Jesus. O único texto que remete à ideia de tatuagem, que as pessoas interpretam de forma equivocada, é o texto de Levítico 19, 28. Bota na tela aí, por favor. Olha aí, ó. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Ponto aí, preto no branco, tá aí o texto que as pessoas interpretam como querem. Vamos entender o que está escrito aí? Vamos lá. Pode voltar aqui, obrigado. E o que acontece, galera? Esse texto, além de tratar de leis rigorosas para os judeus, ele se refere ao luto pela morte de alguém, orientando o povo a não se mutilar, nem fazer qualquer tipo de marca no corpo em função disso, muito menos para enaltecer ou divinizar ou tornar Deus, idolatrar alguém que já tenha morrido. Então tem todo um contexto específico para um povo, num momento onde as leis eram rigorosas, quem não cumprisse uma pagava por todas, e estava voltado para a questão de derramamento de sangue, porque aquela coisa de marcar o corpo, esse sacrifício de cortar, eles derramavam o sangue ali, caíam gotas de sangue do local onde a pessoa marcava. E eles se sentiam melhores quando eles se sacrificavam por diversos motivos para ter o seu próprio perdão. Nós sabemos que esse era um costume comum dos judeus, principalmente lá na época do Antigo Testamento. Então, esse sacrifício foi feito na cruz do Calvário por Cristo, de uma vez para sempre. Nós não precisamos mais nos sacrificar. Então, está claro, amado, isso não tem nada a ver com tatuagem, não tem nada a ver com imagens que você coloca por questões pessoais, você gostar ou não gostar. Está muito relacionado à questão da autoimagem. Se você corta o teu cabelo com asa delta, ou deixa bigode, ou tira o bigode, a menina pinta o cabelo de vermelho, verde, amarelo ou preto. Enfim, isso é uma questão da nossa composição pessoal, de acordo com um bom senso, com uma ordem de decência, com um padrão, né, mano? Com certeza, bispo. Segundo esse capítulo de Levítico, historicamente, se você pegar e você estudar, você vai ver que que os deuses dessa época, eles foram até a população mais saudável que existiu. Porque, na verdade, se você for lendo os versículos anteriores, você vai ver, ele diz assim, ó, não comereis coisa alguma com sangue. Meu irmão, eu tava ferrado, porque eu adoro carne mal passada, entendeu? Então aqui, não corte o cabelo em redondo. Pô, também tava frito. O Ronaldinho Gaúcho também, o Fenômeno também. Então é o seguinte, são coisas aqui, na verdade, são leis e diretrizes que Deus deu ao povo de Israel, que deu aos judeus, para que eles pudessem ter uma vida saudável e pudessem viver bem. Você imagina, até o Felipe estava comentando, imagina você chegar naquela época
e pegar uma coisa para você ferir o teu corpo, rasgar, marcar. Isso ia inflamar, o cara ia amputar o braço, ele ia morrer, ele ia infectar os outros habitantes, ele ia... Enfim, Deus estabeleceu essa diretriz, essa regra, essa lei, para que as pessoas pudessem viver melhor nessa época. Mas, bispo, também tem um versículo aqui que muita gente usa para falar que nós não devemos marcar o nosso corpo. Que foi até usado, né? Agora, fazer até rapidamente referência, né? Nós temos pessoas que expressaram a sua opinião no nosso Fala Jovem, e esse versículo, inclusive, foi usado como referência, mas ele tem um contexto um pouco totalmente diferente. Pastor, então exatamente. Porque tem muitas pessoas que defendem o não fazer a tatuagem em cima desse versículo e que falando que nós somos templo do Espírito Santo, então eu não posso marcar o templo do Espírito Santo. Só que é muito mais complexo que isso, e se você vê num contexto, você vai ver que não tem nada a ver com tatuagem. Se você, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, olha só o que diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Uma coisa, se nós virmos aqui num contexto desse capítulo, nós vamos ver que, na verdade, essa carta foi escrita sobre a imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver, fuja da impureza. Se uma pessoa se deitar com uma prostituta, se um homem se deitar com uma prostituta, ele vai se tornar uma só carne com ela. Na verdade, eles vão se tornar uma só carne, falando sobre o casamento, falando sobre a mulher desposada, enfim, algumas coisas assim. E, na verdade, fala mais do seu corpo como um verdadeiro templo do Espírito Santo, e muito mais aquilo que você faz e que você traz para dentro do templo do Espírito Santo, do que propriamente a marca. Porque quando você se une a uma mulher, uma pessoa, estou falando fora do casamento, obviamente, ou também relações extraconjugais, você está ali quebrando e você está ali maculando o templo do Espírito Santo. Claro. E nesse contexto, nesse versículo em 1 Coríntios, quando as pessoas falam, mas nós somos templo do Espírito Santo, está ligado especificamente num contexto sobre a imoralidade sexual, não a tatuagem e pinturas no corpo. Outra coisa. Né? É isso aí. Se a gente for ver a questão de alterações corporais, enquanto o pastor falou, me ocorreu agora, a gente nem chegou a comentar isso, a própria questão da circuncisão, por exemplo. A circuncisão é uma alteração que é feita no corpo, e os judeus alegam que a circuncisão é uma coisa que foi estabelecida por Deus na lei e tudo mais, mas é uma alteração do corpo. Então, peraí, eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que ser exatamente como Deus criou. Então você já estaria condenando a própria circuncisão, então. Exato. Então você vê que existe aí toda uma questão de argumentação contrária que não justifica por aí. Nós somos de Deus no Espírito. A nossa carne, ela volta para a terra, mas a carne não se converte. A carne é pó, para nada aproveita. A carne é vestimenta. Então, assim como hoje eu estou de blusa azul, amanhã eu vou estar de blusa preta, amarela, você pode colocar na sua vestimenta, penso eu, uma coisa que te agrada. Agora, tem que haver também um critério, né, pastor? Isso aí a gente vai falar daqui a pouco, porque tem pessoas que também essa é uma questão, buscam glorificar falsos deuses e até ter mau testemunho com a disso. O bicho falou da questão, né, de macular, cortar, então se fosse nesse caso, tão coitado das mulheres, né? Tiveram filho, cesárea, com uma cicatriz enorme. Aí você tem uma operação, sei lá, às vezes passa mal, faz uma operação de coração, rasga o peito todo. Assim, isso não configura? São alterações. Né? São alterações que não são naturais, isso não configura. Cicatrizes. Acho que a questão, tem muita gente que fala assim, não, eu só queria... Só fazer umazinha, né? Porque mais de uma já é do maligno, né? Procedência do mal. Então... E tal. Mas sabe o que acontece, Felipe? Felipe, o que eu ia te falar... Não, eu ia falar de outra coisa. Então silicone também não pode. Pois isso que eu ia falar. Exatamente. Entendeu? Procedimentos estéticos todos barrados, todos do demônio. Todos os cirurgiões plásticos vão estar falidos. É tudo que você abre um precedente de outras significações... Elas podem ocorrer porque você abriu esse precedente, né? Pro puro tudo é puro, pro impuro qualquer vírgula vai ser impuro e vai ter um problema pra você. Então acho que a tatuagem, tem muita gente que julga, fulano é cheio de tatuagem no braço, na cabeça, não sei o quê. E às vezes aquela pessoa mesmo tem uma tatuagem, mas é num lugar que ninguém nunca viu, mas ela tem.
mas ela não tem coragem de dizer que tem. Pois Então ela diz, ela aponta, ela A faz o seguinte, hipócrita. ela desvia o foco dela e joga pro outro, né? Então todo mundo presta atenção naquele cara todo tatuado e ninguém nunca vai perguntar, pô, mas você nunca teve curiosidade? Pô, você não acha bonito? E às vezes a própria pessoa tem uma tatuagem. Então, assim, tudo é aquela questão do significado que você dá, né? Se você vai pegar aquele yin yang do símbolo do equilíbrio, aquilo ali na cultura tem os opostos, se atraem, o equilíbrio da vida, Tem um o significado bem, pra o aquela mal. cultura, né? É aquela cultura, funciona daquele jeito. A partir do momento que você importa aquilo pra você, você acredita um pouco naquilo. Sim. É a mesma coisa, não, eu sou de Deus, acredito em Deus, aleluia. Mas como eu nasci em setembro, eu tenho aqui o signo de virgem. Eu acho muito bonitinho, entendeu? Então, Pois assim, é. Mas olha, qual é o sentido, né, que você vai meu amor, ter? eu vou ler um versículo aqui que vai exatamente de encontro com o que você está falando e eu já vou passar para o Felipe. Olha só o que diz de Lucas 11, 39 e 40. Olha só. Olha, vamos botar na tela aí, por favor. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Filipão, meu irmão, diz aí na solda. Olha, aí, quebrou na solda. Gente, boa tarde, o programa tá acabando aqui agora, a gente precisa falar mais nada. Cara, não tem o que falar, meu irmão. É porque tu fica procurando pretexto pra poder falar, tem tanta coisa pra fazer. Pretexto fora de contexto. Mas esse exatamente. Texto sem contexto gera pretexto. Véi, chega do lado do maluco tatuado e fala assim, véi, te amo, cara. Jesus te ama também. Não tem problema nenhum. Eu acho que. Não quero mais falar. Não, lembra quando a gente falou sobre a questão da hipocrisia? Tem a santidade e tem o sanitariedade. Essa é a questão de sanitariedade. É o cristão sanitário. Ele só limpa por fora. Cara, eu vi uma vez o Magno Malta falando. Eu falei, não sei o quê, porque na igreja, acho que naquela discussão que tinha de Jean Willis e ele falou assim, velho, então faz o seguinte, não falou velho, né? Ele falou, faz o seguinte, manda fechar todas as igrejas e manda todo mundo que está lá dentro sair e voltar para fazer o que fazia. Tu imagina o problema que ia dar. Cara, por que eu tatuado não posso ir para a igreja? Então vou lá, fecha que eu estou saindo e vou fazer o que eu estava fazendo. Vale mais perder uma vida? Por causa disso aqui? Eu vou falar uma coisa, muita gente, até como você falou agora, que se arrepende até desse do ET que você fez aí. Cara, muita gente, antes de ter os olhos iluminados, antes de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e soberano Salvador, eles andaram em caminhos perversos. E outra coisa, sem conhecimento também, eu vou dizer pro Felipe que eu não desgostei do ET, não. Eu gostei. Eu achei Sabe por quê? maneiro, Porque nós somos ETs nessa terra. Nós não somos desse mundo, cara. Quando alguém vier te questionar do ET, tu fala assim, olha só, eu não sou desse mundo, eu sou um ET mesmo, porque eu sou do mundo celestial, só tô habitando nesse corpo só. Isso aí. É isso aí. Eu gostei do ET, meu, mas esse ET vai evangelizar muito ainda. Não, com certeza, né? Esse ET de Acho Varginha que muita gente se importa com qual o tamanho do alargador que você tem na orelha, quantas tatuagens você tem, se você tem, com várias questões que são visuais e não se importam com o tipo de pessoa que você é, com o caráter que você tem, os valores e os princípios que você tem como pessoa. Então, na verdade, acho que o pior piercing, o único piercing que contamina as pessoas é aquele irmãozinho que vem pra furar você. É o dardo inflamado. É o irmãozinho que vem. É a língua de seta. É o irmãozinho que vem contaminar o homem, sabe? Com aquela arrogância, com a soberba, com aquela amargura que vai fazendo um piercing no coração dele, né? Vai comendo, fazendo um buraco do coração pra ele fala assim, olha só, irmão, o piercing é cada palavra que tu falar aí. Esse é o piercing que tu falar que vai grudar em mim aqui, eu vou ficar chateado contigo. Não vai adiantar nada. Exatamente. Vai falar e vai cansar. Agora, olha, eu queria só colocar aqui, também esquentar ainda mais, a pastora falou que tem pessoas mais participando aí, daqui a pouco ela vai falar, mas assim, na opinião de vocês, eu tenho um versículo para ler, mas antes me ver essa informação aqui. Na opinião de vocês, a gente já viu que tem que olhar a pessoa com amor e tal, não podemos julgar. Mas, vocês aqui, vocês acham correto que a pessoa coloque tatuagem, por exemplo, no rosto inteiro, tapar aqui, tem gente que tinge o olho de preto.
Tem gente que coloca largador daqui no lóbulo do nariz, que fica aquele negócio gigante assim. Tem gente que coloca as piercing por dentro da pele e fica com chifre. Agora, vamos lá. É uma questão cultural. A gente tá falando de uma questão cultural. Agora, se aparece uma pessoa na frente de vocês de noite, com a tatuagem no rosto, assim, com o negócio de leopardo, de tigre, sei lá de quê, e com o olho verde, todo, a parte branca preta, e com os chifres assim, você vai achar normal? Como é que vai? Não, eu não vou achar nem nada, porque eu vou sair correndo, não vai nem falar comigo nem eu com ela. Eu particularmente nunca faria isso na minha vida. Tá louco. Mas por quê? Porque eu acho que é demais já. Então porque pessoas acham que já é demais, os meus 2 braços. É bom ser. Mas tu botar uma bolinha de teflon que bota embaixo da pele, eu não faria. Não faria. Imagina tu olha pro cara assim e tu fala, caraca, velho, que doideira. Mas peraí, mas isso não é uma certa forma também de olhar a pessoa com um olhar assim diferente? Não, tu fala assim, velho, que doideira. Pô, tu é corajoso. Tipo assim, eu não vou julgar não. Quem quiser fazer, faz. Eu não faria. Mas você acha que é próprio... A gente tá falando de jovens cristãos. Você acha que seria próprio um jovem cristão, por exemplo, aparecer com um PVC debaixo da testa e chegar no cu? Vai ter uma consequência. Aleluia. Depois vai ter consequência. Como é que é? E aí? Eu acho que tem consequência depois. Bispo, a gente nunca tem essa... É muito fácil a gente falar quando a gente não tá realmente na situação, né? Eu vou dar um breve testemunho, que eu voltando da barca, da aula à noite, saí de Niterói por volta de 9 e pouca, peguei a barca e eu cheguei muito assustada em casa, porque eu falei com o Felipe, eu tomei um susto muito grande. Aí ele, por quê? Eu falei assim, porque eu tava na barca, sentou um cara do meu lado, e eu tava cansada, não reparei, não fico olhando pra cara das pessoas, né? E, de repente, quando eu olhei pro lado, ele tinha o rosto todo tatuado. Olha. Mas o meu susto maior foi porque ele tinha um estereótipo meio skinhead, sabe? Cara amarrada, umas tatuagens muito brutas, a mão com aqueles spikes assim, né? A botina. Eu me assustei porque a gente não tá habituado. E tudo aquilo que não tá habituado a gente se assusta. É natural. É isso aqui. Né? Você se assusta, você passa todo dia na mesma esquina. Sem preconceito, né? E a mesma esquina só tem uma lixeira e um poste. O dia que tu passa na esquina e vê um carro enfiado no poste, você se assusta. Porque aquele carro nunca tá ali, né? Então, assim, eu me assustei. Mas eu falei pra ele, eu acho que de imediato, eu olhei, fiz assim, eu olhei pra frente de novo, falei assim, devia ter ficado com a cabeça baixa. E voltei a ficar quieta e orando pra barca abrir logo pra eu sair. Porque você se sente, não é oprimida, não é de Deus, é pecado, pecador do meu lado. Não, você se sente constrangido às vezes, porque é tão diferente do que você tá acostumado a ver, que você não tem reação. Acontece que a barca abriu e ele esbarrou em mim e eu falei assim, putz, pronto, agora eu vou sair correndo porque ele vai falar, vai entrar no meu caminho. Ele virou e falou assim, pô, boa noite, desculpa. Então, assim, no fundo, às vezes é uma pessoa normal, entendeu? E a gente às vezes se assusta, né? Se assusta pelo estereótipo dela. Tu para pra conversar comigo, tu vai achar que eu sou o maior ogro do mundo. Só que tu vai ver que sem nada, eu sou uma moça, cara. Cara, às vezes até minha namorada me usou e fala, você é a mulher da relação. Porque, cara, eu sou muito... A paz reina em mim do jeito, amém. Tu para pra conversar assim, tu fala, pô, esse maluco assim, mesmo que tá aí dentro? O Bispo Feliz fez uma pergunta, o que a gente acha? Minha opinião, eu acho que tudo tem seu tempo, sabe? Eu sempre gostei de tatuagem. Eu tenho tatuagem, eu gosto, mas eu procurei fazer em momentos. Algumas eu talvez tivesse ponderado um pouco mais, assim como o Felipe, mas a questão é, você às vezes é jovem, tem 14, 13 anos, quer fazer uma tatuagem, faz, depois você... tá numa entrevista de emprego, às vezes você trabalha com criança, né? Por exemplo, muita gente hoje tem esse preconceito no mercado de trabalho. Não é que você nunca... Pessoas tatuadas não trabalham, não é isso. Mas existe um preconceito. Mas assim, é tudo uma postura. Então, depende de onde você vai trabalhar. Depende de onde você vai trabalhar. Se você vai trabalhar no estúdio de tatuagem, se você não tiver tatuagem, realmente tem alguma coisa estranha com você. Você vai trabalhar num fórum ou se você vai trabalhar no Applebee's. Né? Então, assim, dificilmente você vai encontrar na sua vida um juiz que tem a cara toda tatuada. Não é o perfil da pessoa, né? Mas não é porque ela tem a tatuagem que ela é menos inteligente, que ela é menos capaz, ou que ela é esquisita, ou que ela não tem Deus, ou que ela não pode ser uma pessoa boa. Deixa eu só fazer mais um, pastor. Esse tema é muito longo, muito extenso. Pastora, quando você fez a sua tatuagem ou as suas tatuagens, você teve a aprovação dos seus pais ou não?
E como é que foi isso? E vamos falar rapidamente, porque muitos, o Felipe em algum momento falou ali, pô, minha mãe ficou doida e tal. Pelo que eu entendi, quando ele estava desviado, ele fez sem a aprovação dos pais. Mas a gente já entra num outro aspecto, que é honrar pai e mãe. E nós temos muitos jovens aqui assistindo, que de repente tem a vontade de fazer, mas o pai não quer que faça. Aí vai pro rebeldia e faz. E aí como é que fica isso? Isso eu acho errado. Exatamente. Por aí Eu sempre gostei de tatuagem. Sempre achei bonito. Minha mãe não tinha, meu pai não tinha, ninguém na minha família, para não dizer ninguém, meu tio. Mas sempre gostei, sempre achei muito bonito. Eu com 14 para 15 anos eu quis fazer a minha primeira tatuagem. Eu era muito nova, estúdio de tatuagem não faz com você menor de 18 anos, a não ser que você tenha aprovação dos seus pais. Hoje em dia nem com aprovação. Hoje em dia nem com né? aprovação. Então na época eu quis fazer, eu conversei com a minha mãe e minha mãe foi comigo. Porque não bastava só levar o papel assinado, porque qualquer mãe de qualquer pessoa pode assinar, que não seja a sua. Quando você é adolescente, você acha que pode enganar a todo mundo, inclusive a Deus. E aí eu fui, pedi minha mãe, conversei com ela e ela foi comigo no Então você estúdio de teve a tatuagem. aprovação. Eu tive a aprovação da minha isso mãe. que a gente precisa em deixar. todas as que eu fiz, eu tive aprovação mesmo quando eu tive autonomia para fazer sozinha. Com a idade, com o meu dinheiro. Eu sempre, mãe, olha, eu tô pensando em fazer assim. Ah, filha, tem certeza? Parece que você até um papelzinho todo rabiscado. Porque tem certeza, precisa disso. Mas assim, eu gosto, pra mim tem um significado assim, eu tô fazendo por esse motivo. Se a sua mãe ou seus pais não tivessem autorizado, você teria feito? Eu acho que essa é a maior mensagem que a Não gente tem que teria deixar. feito porque acho que quando você diz que você é cristão de verdade. Claro. Né? Então, se a Bíblia diz que você tem que honrar pai e mãe, que você tem que obedecer, você mora na casa dos seus pais. Então, seu pai e sua mãe amam você, cuidam de você, eles querem o melhor pra você. Então, se eles acham mais prudente que você não faça, né, é sempre bom você ter um ouvido amigo, né, de ouvir o conselho, pra depois você não dar com burro na água e ficar aí chorando leite derramado e seu pai tá Esse enchendo teu conselho eu saco. acho que é fundamental até para que você realmente honre teu pai e tua mãe. Então, amado, para a gente caminhar para os 5 minutos finais do nosso programa, siga em frente com essa mensagem, coloca, por favor, pastor, Romanos 14, 22, para nós raciocinarmos em cima. Olha aí, ó, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Amado, se você sente paz, se você acha que são questões pessoais, questões culturais que estão envolvendo a tua decisão, tenha a aprovação dos seus pais, você que depende deles, amado, nós não estamos aqui para te condenar. Se você já tem, você vai ter espaço à vontade aqui na igreja, você vai ser amado e respeitado, porque ninguém vai te olhar de forma preconceituosa. Pelo menos é isso que a gente está tentando ensinar aqui. Nós não queremos que ninguém julgue ninguém. Se as pessoas têm a opinião de não fazer porque acham feio, como o jovem disse, eu não acho, eu não faria, mas até acho bonito nos outros. Então, quer dizer, é uma questão pessoal que nós vamos respeitar, vamos amar tanto quem não quer fazer e não faz, como quem faz ou gosta de fazer. Agora, o próximo versículo reitera isso. 1 João 3, 21 e 22. Eu amo essa passagem. Diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, veja bem, se o teu coração te acusa, se você não se sente confortável, como já foi dito, de fazer aquilo, não faça. Agora, se o teu coração não te acusa, se a tua fé você tem para com Deus, você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, Ele te olha no Espírito, você é um Espírito com o Senhor, você tem que se ver como Cristo te vê, no Espírito perfeito. Na carne, todos nós somos imperfeitos. O que a pastora falou, adorei o testemunho dela, do rosto tatuado, porque é exatamente isso. Quando você passa na rua, você vê um avião, um Boeing estacionado na vaga do seu carro, você vai ficar assustado. Você nunca viu aquilo. Talvez isso tenha acontecido quando começou o movimento da tatuagem. As pessoas olhavam para um tatuado com a mesma reação que a pastora talvez teve lá na barca. Hoje, como já é uma coisa mais corriqueira, que a gente vê na televisão, normal. A gente vê no dia a dia, a gente já lida com isso melhor. O rosto todo tatuado a gente não vê toda hora. Claro. Mas se todo mundo tivesse o rosto tatuado, ninguém ia olhar de rabo de olho. Hoje, a gente, no nosso padrão de sociedade, hoje é um exagero. Mas se todo mundo usasse, exagero seria que não estivesse usando. Então tem toda uma questão de convenção social envolvida nessa questão do preconceito da tatuagem. Mas nós temos que ter o bom senso. E bom senso, amado, é algo individual que Deus nos orienta pela palavra. Não faça algo que vá te dar um mau testemunho. Se você quer fazer, vai colocar uma caveira, um palavrão, uma coisa, o nome de alguém, não sei, coisas que você de repente vai se arrepender depois. Não faça isso, porque depois não tem volta. Você vai ter que fazer uma cirurgia para tirar, vai ficar feio, vai gastar dinheiro à toa. E sem falar do risco da tatuagem saúde, né? não é roupa. É uma
cirurgia. Não, e bispo, só o negócio que você falou da cirurgia, hoje, se você quiser doar sangue, você tem tatuagem, você só pode doar sangue 1 ano após você ter feito a tatuagem, e se você usou piercing, se usa piercing, você só pode ser doador de sangue se você retirar o piercing e ficar 1 ano a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, perdão, sem ele. Então, assim, não é brincadeira, são coisas sérias. Até para você ser doador de sangue, você tem que pensar nisso também. Risco que é um material novo no seu corpo, sabe? Com toda asepsia, com todo cuidado, a medicina enfrenta problemas em placas de metal, em pinos e etc, porque o corpo rejeita, né? Da mesma forma que a sociedade rejeita tudo aquilo que não é natural ou que ela não concorda, né, num certo grupo de pessoas. Então, acho que mais do que te dizer se é certo, se é errado, se é pecado ou não, eu acho que o jovem, ele tem que saber, primeiro, o que motiva ele a fazer aquilo. Porque não adianta eu dizer que é certo, que é errado. Se eu falar pra você que é pecado, você não vai deixar de fazer se você quiser fazer. Se eu disser pra você que tá certo, né, você vai... Tem gente que não tem bom senso, vai sair por aí rabiscando qualquer coisa e depois vai dizer, não, mas tá certo. Então, tudo... Que a pastora falou que tá certo, eu tenho que fazer. Exatamente. Tudo é questão de maturidade. Quando você cresce, você tem as coisas um pouco mais claras na sua cabeça. Não que os jovens não tenham clareza nos seus pensamentos. Muito pelo contrário. Muitos jovens têm já suas convicções muito fortes, né? Mas assim, é um momento que as coisas passam muito rápido, as ideias mudam muito rápido, as pessoas se apaixonam e desapaixonam muito rápido. Aí vai lá, faz a tatuagem de A, do André, que é o namorado dela. Daqui a 2 meses não é mais o André, é o Bruno. Aí ela vai transformar o A em B. E depois não é mais o Bruno, é o Gabriel. Aí ela faz uma flor e vira o G. Entendeu? Então assim... Aí depois no final vira uma fênix. Depois não é que você não possa fazer, mas assim, você precisa fazer naquele momento, você não pode ponderar um pouco mais, você não sabe ainda ao certo o que você quer para o seu futuro. Se tem dúvida, não faça. Exatamente, ouve o conselho dos pais, da família, das pessoas que são mais experientes, porque amanhã ou depois é muito constrangedor, né, você passar por uma situação e falar assim, não, olha, você vai ter que tirar, né, você vai ter que se submeter a esse procedimento para tirar, porque esse significado não é bom. É verdade, né? E aí é um trabalho dobrado, né? Agora, tem um versículo aqui que eu acho que ele vem muito de encontro a tudo isso, e até em homenagem ao Felipe, né? Olha aí. Pois é. Olha, 1 Samuel 16:7 diz o seguinte, 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Filma ele lá, filma a reação do jovem Filipão. Olha, garoto. A gente poderia botar aqui, bispo, o seguinte, o homem não consegue ver igual a Deus por causa da sua pequena sabedoria, por causa do seu pequeno conhecimento. Já Deus, já com a sua, com toda a sua, o seu conhecimento, toda a sua, o seu poder, ele sabe que na verdade muito mais válido o que a pessoa faz, o que ela é, do que ela põe no seu corpo. É isso aí. Deus vê, na verdade, aquilo que o homem não vê, né? Que é o coração. E muita gente acha que só porque não entende aquela mensagem oculta, né? Aquela mensagem que tá ali, naquele raminho de flor, né? Que na verdade não é mensagem nenhuma, mas para ele é uma mensagem, né? A pessoa é uma pessoa ruim. Então, eu penso que o melhor seja, antes de você achar alguma coisa, pega a sua biblinha, né? Você tá lá, imita Cristo, né? Vamos lá pensar aqui, tipo assim, ele não escolhe entre o rico e o mendigo? Então, né, um mendigo, né? Se ele não faz esse tipo de diferença, por que você vai ter que fazer a diferença de quem tá limpo, de quem tá rabiscado, de quem tem o cabelo pintado, de quem tem, né, 4 furos na orelha? Se só Deus pode, ele não faz, por que você vai fazer, né? Isso aí. Então, olha, gente, para nós encerrarmos, nós fazemos a nossa oração final. Eu queria deixar esse último versículo, que está em Romanos 14:23. Coloca aí, por favor, Carlinhos Jesus. Olha, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, amado, o que eu quero dizer, o que nós queremos dizer para você com tudo isso? Se você tem dúvidas, não faça. Não faça. Pode voltar, por favor, Felipe. Se você tiver dúvidas, não faça. Se você tem dúvidas com relação ao que o outro fez, amado, respeite. Ame, receba com amor a
todos, sem qualquer tipo de acusação, sem qualquer tipo de preconceito. Vamos realmente viver a nossa juventude como Deus determinou. Se você entendeu isso, você recebeu isso, nós estamos na graça de Deus, amado. Você não pode se condenar, nem usar versículos de forma equivocada. Não quer fazer, não gosta de fazer, não faça. Quer fazer, sente o desejo de fazer, faça. E você vai ser o mesmo diante de Deus. Seja Deus sábio, te deu no né, Espírito. bispo? Mas com sabedoria, com prudência. Seja sábio, porque aquele que às vezes não tem e não gosta, ainda diz que o outro que tem é pecador. Pois é. Então, se você não tem, não gosta, não compartilha da mesma opinião, não concorda, amada, só fala se te perguntarem. Entendeu? Porque muito mais vale, às vezes, o sábio é tido também como sábio quando fica mudo. Né? Então, existem momentos que a sua sabedoria é você calar a sua boca. E isso é um ensinamento grandioso, bíblico, que muita gente ainda não sabe exercer. Olha lá, o público até reagiu. Show de bola, perfeito. Galera, estamos chegando ao fim deste programa Siga em Frente. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Primeiro programa da série dos tabus, hein, É verdade, primeiro. E Foi olha, muito já pegou fogo. Foi muito importante porque, olha, tratamos aqui de assuntos muito importantes que vamos continuar tratando, inclusive, no altar dos cultos da Juventude Cristo Vivo. Vamos orar, pastor? Em nome de Jesus. E na sequência nós vamos terminar com o nosso amado pastor. Você recebendo ali, Olha. fé, né? Felipe Viana, Cheiro de bola. louvando e agradecendo o nome do Amém. Senhor. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Pai. Estenda aí as suas mãos na frente do seu computador aí, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai, nós acreditamos, Senhor, que muitas pessoas que tinham os seus preconceitos, ou pessoas, Pai, que tinham a sua opinião, Senhor, muito rígida sobre esse respeito, Senhor, começaram a entender, Pai, que na verdade nós estamos vivendo aqui nesta terra porque o nosso testemunho reflete o que nós realmente somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos, Senhor, luzeiros desse mundo, e nesta terra nós não fazemos nada, Senhor, que não seja para agradar a Ti. Nós sabemos, Pai, que tudo que nós fizemos aqui, nós vamos prestar contas diante de Ti, mas que em nosso corpo, Senhor, carnal, que não habita nenhum bem, Senhor, nós sabemos que o Senhor não está nem um pouco interessado para isso, mas sim, Senhor, para o nosso interior, para o nosso coração, tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, nesta terra, porque nós sabemos, Pai, que o que nós fazemos é o nosso testemunho e reflete que nós somos filhos de Deus, Pai. Amém, Senhor Deus. O nosso testemunho tem que ser em linha com a Tua palavra, e nós estamos aqui, Senhor Deus, todas as sextas-feiras, nos sábados, com a juventude, Senhor Deus, tentando mostrar isso aos jovens. Então, que as sementes que estão sendo lançadas germinem em cada coração, que todos tenham, Senhor Deus, seus olhos iluminados, sua mente de Cristo ativada, para enxergarem a luz da graça de Deus, que Tu és um Deus perdoador, amoroso, Tu és um Deus que não condena, que não acusa, e que nós temos a nossa liberdade gloriosa em Deus para, Senhor Deus, vivermos uma vida de bênção, uma vida de alegria, uma vida de testemunho, Senhor Deus, e no nosso corpo nós queremos, Senhor Deus, levar as marcas de Cristo, queremos levar o Teu testemunho verdadeiro, e ainda que algum jovem, Senhor Deus, tenha marcas de tatuagem no seu corpo, ele é tão amado quanto o outro que não tem. Nós somos, Senhor Deus, amados por Ti, e nós temos que nos ver desta forma. Assim, Pai, nós Te agradecemos, nós Te louvamos. Obrigado pela vida da pastora Kemi, do pastor Felipe, do bispo Felipe, Senhor Deus, da minha vida, do Felipe Viana, Senhor Deus, dos câmeras, de todos que estão aqui trabalhando para fazer o melhor para Ti. Assim, Senhor Deus, nós oramos com fé e Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aí é bispo Felipe. Pois pastor eu Felipe. falei, Caramba, eu já estou promovendo todo mundo. Show de bola, glória a Deus. Olha, gente, nós vamos ficando por aqui, mas você ainda vai ouvir Felipe Viana, em nome de Jesus. É uma honra poder estar aqui compartilhando da sua atenção, não é não, bicho? Glórias a Deus. Pastora Kemi Torres, tem suas considerações finais, suas palavras? Eu acho que acho que tudo já foi dito. Se você tiver alguma dúvida, pode usar o nosso e-mail, juventude@igreja Cristo Vive. Se você tiver ainda uma dúvida que não foi esclarecida, você quer perguntar mais profundamente, faça uso das redes sociais para entrar em contato conosco. Vai ser um maior prazer desmistificar essas pequenas coisas que vão aprisionando o pensamento do jovem e fazendo com que ele veja preconceituosamente ou de forma muito rígida e de cajado, sabe? Como se ele tivesse o poder de condenar o próximo. Você tem a sua liberdade em Cristo. Acho que mais do que isso, você tem que ter amor, o amor de Cristo, né? Então, espelhe-se no Senhor, que te amou, não viu o seu exterior,
viu apenas o coração, aquilo que você é no seu íntimo. Eu acho que é a melhor forma de você passar o evangelho, seu testemunho, e a pessoa fala assim, pô, peraí, essa pessoa é diferente, né? Essa pessoa tem alguma coisa especial. Então, com tatuagem ou não, com piercing ou não, cabelo pintado ou não, eu acho que sendo irmão em Cristo, você já ama, não sendo, você suporta em amor, e dessa forma você segue os princípios bíblicos, e a sua vida com certeza vai ser maravilhosa. Amém, com certeza. E Filipão, antes de cantar, de ministrar esse louvor maravilhoso, suas considerações, meu irmão, em nome de Jesus, o seu recadinho pra galera que tá nos assistindo aí. Cara, tem muita coisa pra dizer, só que eu tô felizão de estar aqui com vocês, é sempre uma honra. Ainda mais estar falando desse assunto que eu falo quase todo dia com várias pessoas. E quem é contra, continue me amando, sou um homem de Deus, tá? Não tem nada da tatuagem. Isso aqui é uma coisa que já tá, e se eu quiser eu faço mais. E foi exatamente o que a pastora falou, que por causa desse amor que nos tirou de onde a gente era, de onde a gente vivia, esse lamaçal do pecado estranho, é que a gente tem que viver hoje. É por causa dele que ele não vê tatuagem, não vê nada. E é por ele que a gente vive. Amém. E é o nome da canção que eu vou cantar agora, que chama Que Amor é Esse? Amém. Que é do disco também. Show de bola, pai. Sozinho na escuridão, bem longe da tua luz, você me apareceu e me resgatou, Senhor. Que amor é esse que me envolveu, que me deu a vida quando tudo em mim morreu? Não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não. Agora eu já posso voar, com tua luz a me guiar. És meu socorro, bem presente. Me amou primeiro, com os braços abertos me aceitou, meu Senhor. Que amor é esse que me envolveu, que me deu a vida quando tudo em mim morreu? Não acaba, não acaba, não acaba, não acaba, não. És minha vida, meu escudo, me tirou da escuridão. Agora eu sou casa, sou morada do Senhor. Que amor é esse que me envolveu? Galera, foi um prazer estarmos juntos com vocês, Bispo. Graças a Deus, estamos muito gratos ao Senhor, em nome do apóstolo Miguel Ângelo. Show. Do apóstolo Miguel Ângelo é Bispo Rosana. Me pegou, hein, Bispo? Pastor Felipe Torres. Esse aqui é o Wesley Kinder. O Wesley Kinder. Esse daqui é o Claudio Davidson. Claudio Davidson. Esse daqui é o nosso Felipe Viana. Chega aí, irmão. Correr em direção ao alvo que é Cristo. No 3, hein? No 3. 1,
Siga em frente, hein? Falou, siga em frente geral. Chega aí, junta aí. Junta mais. Junta. 1, 2, 3 e... Siga em frente. Um programa da Juventude Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Jacarepaguá. Igreja Evangélica Cristo Vive. Realização Apóstolo Miguel Ângelo.